Meu nome é Helen Duarte, tenho 26 anos, e se alguém me dissesse há 7 anos que eu estaria aqui hoje, contando como minha vida mudou completamente por causa de um segredo que escondi do homem mais poderoso do Brasil, eu riria na cara dessa pessoa. Na época, eu era apenas mais uma faxineira invisível, uma mulher que acordava às 4 da manhã para limpar os corredores de mármore de um dos hotéis mais luxuosos do país, sempre de cabeça baixa, sempre em silêncio, sempre tentando passar despercebida. Mas existe uma diferença entre ser invisível por escolha e ser invisível por necessidade. Eu precisava ser invisível. Cada dia que eu passava naqueles corredores dourados, limpando taças de cristal que custavam mais que meu salário de um ano inteiro, eu carregava comigo um segredo que poderia destruir não apenas minha vida, mas também abalar o império de Arthur Menezes, o dono de tudo aquilo. Arthur Menezes não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele era uma lenda viva, um homem que transformava negócios falidos em impérios bilionários, que fazia concorrentes desaparecerem do mercado apenas com um olhar. As revistas especializadas o chamavam de Rei de Gelo, por causa do jeito frio e calculista como conduzia os negócios. Para o mundo, ele era intocável, inalcançável, um homem sem fraquezas. Para mim, ele era o pai do meu filho de 6 anos. Miguel era tudo na minha vida. Aquele menino de olhos cinzentos e sorriso contagiante era a razão de eu acordar todos os dias, a força que me fazia aguentar olhares de desprezo quando vestia meu uniforme de faxineira no ônibus lotado. Quando ele nasceu, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida: criar aquela criança sozinha, sem cobrar nada de ninguém, sem revelar para o mundo quem era o verdadeiro pai dele. Mas guardar um segredo desse tamanho por 6 anos inteiros é como carregar uma bomba relógio no peito. Toda manhã, quando eu olhava para Miguel tomando café na nossa cozinha pequena, eu via os traços de Arthur se tornando mais definidos. O mesmo queixo firme, a mesma forma de franzir a testa quando estava concentrado, até o jeito de sorrir de lado era idêntico. Era impossível negar a semelhança. E conforme Miguel crescia, mais perigoso se tornava manter aquele segredo. Durante todos esses anos, eu consegui me manter completamente invisível no hotel. Arthur era apenas uma figura distante, alguém que eu via de longe cercado de executivos de terno caro e seguranças imponentes. Ele passava pelos corredores como um furacão silencioso, e todos nós, funcionários, simplesmente baixávamos a cabeça e continuávamos nosso trabalho. Era assim que as coisas funcionavam. Era assim que eu conseguia sobreviver naquele ambiente sem ser notada. Mas o destino tem um jeito cruel de brincar com nossas vidas. Existe um momento na vida de toda pessoa em que o universo decide que é hora de pagar as contas pendentes, de enfrentar aquilo que tentamos evitar por tanto tempo. Para mim, esse momento chegou numa noite aparentemente comum, quando eu trabalhava sozinha no salão principal do hotel, passando pano nos móveis caros sob a luz dourada dos lustres de cristal. Foi nessa noite que senti uma presença forte atrás de mim. Uma presença que mudou a temperatura do ambiente, que fez meu coração disparar antes mesmo de eu me virar para ver quem era. Quando ergui os olhos e vi Arthur Menezes parado ali, a poucos metros de mim, observando cada movimento meu com aqueles olhos cinzentos penetrantes, eu soube que minha vida pacata e invisível tinha chegado ao fim. Era estranho estar tão perto de alguém que eu conhecia apenas através de revistas e noticiários. Mas ali estava ele, de terno impecável, irradiando aquela aura de poder que fazia qualquer pessoa se sentir pequena. Quando ele me perguntou há quanto tempo eu trabalhava no hotel, minha voz quase falhou. Eu respondi o mínimo possível, tentando manter a invisibilidade que me protegia há tanto tempo. Mas havia algo diferente no olhar dele naquela noite. Não era apenas curiosidade superficial ou o interesse momentâneo de um patrão pelos funcionários. Era algo mais profundo, mais investigativo, como se ele conseguisse sentir que eu escondia alguma coisa importante. Arthur Menezes era conhecido por sua capacidade de ler pessoas, de descobrir mentiras, de desmontar segredos. E naquele momento, com seus olhos fixos em mim, eu tive a terrível sensação de que ele podia ver através da minha alma. A partir daquela noite, alguma coisa mudou definitivamente. Era como se o destino tivesse finalmente colocado as peças do tabuleiro na posição certa para o jogo final. Porque o que eu não imaginava era que Arthur começaria a me observar, a fazer perguntas sobre mim, a aparecer nos corredores em horários que nunca frequentava antes.
E o pior de tudo, eu sabia que era apenas questão de tempo, até que meus dois mundos, que eu lutei tanto para manter separados, finalmente se encontrassem. Antes de continuar essa história, preciso saber de onde vocês estão me assistindo. E peço que se inscrevam no canal Reviravoltas da Vida, porque o que aconteceu nos dias seguintes foi o começo de uma sequência de eventos que mudaria para sempre, não apenas a minha vida e a do Miguel, mas também revelaria um lado de Arthur Menezes que o mundo jamais havia visto. Vocês não fazem ideia do que significa carregar um segredo como esse por 6 anos inteiros. É como viver com uma bomba relógio no peito, sabendo que a qualquer momento ela pode explodir e destruir tudo que você construiu. Toda manhã, quando eu abria os olhos no nosso apartamento pequeno em Vila Velha, a primeira coisa que eu fazia era olhar para Miguel dormindo ao meu lado, e meu coração se dividia entre o amor mais puro que já senti na vida e um medo paralisante do que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. Miguel nasceu no dia 15 de março, numa madrugada chuvosa no Hospital Público de Vitória. Eu estava completamente sozinha, sem ninguém para segurar minha mão, sem ninguém para me dizer que tudo ficaria bem. Quando a enfermeira colocou aquele bebê pequenininho nos meus braços, eu olhei para ele e vi imediatamente os olhos cinzentos do pai. Naquele momento, eu soube que minha vida havia mudado para sempre e que eu teria que ser forte o suficiente para criar aquela criança sozinha. A história de como Miguel foi concebido é algo que me persegue até hoje. Foi numa festa corporativa que aconteceu no próprio hotel onde eu trabalho agora. Na época, eu tinha 20 anos e trabalhava como garçonete temporária para empresas de eventos. Era um trabalho que me permitia ganhar um dinheiro extra sem compromisso fixo, perfeito para alguém que ainda estava tentando descobrir o que fazer da vida. Aquela festa era diferente de todas as outras que eu já havia trabalhado. Era para comemorar algum negócio milionário que a empresa do Arthur havia fechado, e o salão estava cheio de pessoas importantes, todas vestidas com roupas que custavam mais que meu aluguel de 1 ano. Eu circulava entre os convidados servindo champanhe caro, completamente invisível para aquele mundo de luxo e poder. Arthur estava passando por um momento difícil na vida pessoal. Descobri depois, através de revistas de fofoca, que ele estava se divorciando da primeira esposa numa batalha judicial complicada. Naquela noite, ele bebia mais que o normal, e havia uma tristeza profunda naqueles olhos cinzentos que normalmente eram frios como gelo. Foi no final da festa que nossos caminhos se cruzaram de verdade. Eu estava recolhendo taças vazias quando esbarrei nele acidentalmente, derrubando champanhe na camisa cara que ele usava. Fiquei desesperada, pedindo desculpas, tentando limpar a mancha com um guardanapo. Mas em vez de ficar irritado, ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém me olhar antes. Era como se, de repente, eu tivesse deixado de ser invisível. Arthur me perguntou meu nome, e quando eu respondi Helen, ele repetiu como se estivesse saboreando cada letra. Havia algo na forma como ele falava, uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a imagem pública dele. A festa estava terminando, os convidados se despedindo, mas nós ficamos ali conversando como se fôssemos as 2 únicas pessoas no mundo. Ele me contou sobre a pressão dos negócios, sobre como se sentia sufocado pela expectativa de todo mundo, sobre como às vezes questionava se toda aquela riqueza valia a pena se ele não tinha ninguém de verdade ao seu lado. Eu ouvi cada palavra, impressionada com a honestidade crua daquele homem que o mundo via como intocável. O que aconteceu depois foi intenso e avassalador. Fomos para o apartamento que ele mantinha no último andar do hotel e passamos uma noite que mudou minha vida para sempre. Não foi apenas atração física, foi uma conexão profunda entre 2 pessoas que estavam carentes de amor verdadeiro. Pela primeira vez na vida, eu me senti realmente vista, realmente desejada, realmente importante. Mas na manhã seguinte, a realidade bateu forte. Arthur acordou e foi como se tivesse voltado a ser o empresário frio de sempre. Ele se vestiu rapidamente, murmurou algo sobre ter reuniões importantes e saiu deixando apenas um cartão com dinheiro em cima da mesa, como se eu fosse uma prostituta que ele havia contratado, como se aquela noite mágica não tivesse significado nada para ele. Eu fiquei ali, sentada na cama daquele quarto luxuoso, segurando aquele dinheiro e me sentindo mais humilhada do que jamais havia me sentido na vida. Jurei para mim mesma que jamais voltaria a procurá-lo, que jamais tentaria entrar em contato, que aquele tinha sido apenas um erro de julgamento que eu deveria esquecer. 2 semanas depois, descobri que estava grávida.
Foram os 2 meses mais difíceis da minha vida. Eu não tinha dinheiro para criar uma criança. Não tinha estrutura familiar sólida. Não tinha nada além da minha força de vontade. Pensei em procurar Arthur. Pensei em contar para ele sobre a gravidez. Mas sempre me lembrava da forma como ele me tratou na manhã seguinte àquela noite. Como se eu fosse descartável. Como se não valesse nada. Foi quando tomei a decisão que definiria os próximos 6 anos da minha vida. Eu criaria aquele bebê sozinha. Não cobraria nada de ninguém. Não revelaria a identidade do pai. Não usaria a gravidez como forma de me aproximar do mundo dele. Seria uma mãe solo por escolha própria. E daria para meu filho todo o amor que fosse necessário para compensar a ausência do pai. Miguel nasceu perfeito. Pequenininho, mas saudável. Com aqueles olhos cinzentos que me lembravam constantemente de quem era o pai dele. Conforme ele foi crescendo, as semelhanças se tornaram impossíveis de ignorar. O jeito de franzir a testa quando estava concentrado, o sorriso de lado quando estava travesso, até a forma como dormia com as mãos fechadas era idêntica ao que eu havia observado naquela única noite com Arthur. Trabalhar no hotel dele se tornou uma tortura silenciosa. Eu via Arthur de longe, sempre cercado de executivos e seguranças, sempre impecável, sempre no controle de tudo. Algumas vezes nossos olhares se cruzavam nos corredores, mas era evidente que ele não me reconhecia. Para ele, eu era apenas mais uma funcionária invisível, num mar de pessoas que mantinham o hotel funcionando. Mas carregar esse segredo estava me consumindo por dentro. Todas as noites, quando eu voltava para casa e via Miguel brincando com os brinquedos simples que eu conseguia comprar, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Aquele menino tinha direito de conhecer o pai, tinha direito à herança que por lei lhe pertencia, tinha direito a uma vida melhor do que eu podia oferecer. Ao mesmo tempo, eu tinha medo do que Arthur poderia fazer se descobrisse a verdade. Ele era um homem poderoso, acostumado a controlar tudo ao seu redor. E se ele decidisse tirar Miguel de mim? E se ele achasse que eu não era uma mãe adequada para o filho dele? E se ele usasse todo o poder e dinheiro dele para me destruir? Esses pensamentos me atormentavam todas as noites. Eu olhava para Miguel dormindo ao meu lado, tão inocente, tão alheio ao turbilhão de emoções que sua existência causava dentro de mim, e prometia silenciosamente que o protegeria de tudo, até mesmo do próprio sangue que corria em suas veias. Mas o tempo foi passando, e Miguel foi crescendo, e as semelhanças com Arthur se tornaram tão evidentes que qualquer pessoa com um mínimo de atenção conseguiria perceber. Eu sabia que era apenas questão de tempo até que alguém fizesse a conexão. E quando isso acontecesse, meu mundo cuidadosamente construído desabaria como um castelo de cartas. Era exatamente isso que estava começando a acontecer naquela noite em que Arthur me abordou pela primeira vez no salão do hotel. E eu soube que minha vida pacata e invisível estava chegando ao fim. Depois daquela primeira conversa no salão, eu sabia que algo havia mudado para sempre na dinâmica entre mim e Arthur. Não era mais possível fingir que eu era apenas mais uma funcionária invisível, passando despercebida pelos corredores dourados do hotel. Havia uma tensão no ar, sempre que ele aparecia, uma eletricidade que me fazia questionar se conseguiria continuar mantendo o meu segredo por muito mais tempo. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura psicológica. Eu comecei a notar que Arthur estava sempre por perto, mesmo nos horários em que ele normalmente não frequentava o hotel. Ele aparecia no meio da tarde, quando tradicionalmente só chegava no final do dia. Circulava pelos corredores onde eu trabalhava, sempre com a desculpa de verificar algum detalhe operacional, mas eu sentia que seus olhos me seguiam. As outras funcionárias começaram a reparar também. Dona Aparecida, a coordenadora da equipe de limpeza, me chamou num canto e perguntou se eu havia feito alguma coisa para chamar a atenção do patrão. "Helen, o Sr. Arthur anda fazendo perguntas sobre você", ela disse com aquele tom de quem está preocupada. "Quer saber há quanto tempo você trabalha aqui? Se você é pontual? Se você tem família? Isso não é normal, menina." Meu sangue gelou quando ouvi isso. Arthur estava investigando minha vida, coletando informações sobre mim como se eu fosse um quebra-cabeças que ele precisasse montar. Eu conhecia a reputação dele nos negócios. Era meticuloso, obsessivo por detalhes, nunca deixava perguntas sem resposta. Se ele havia decidido descobrir quem eu realmente era apenas questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Comecei a sentir sua presença antes mesmo de vê-lo. Era como se o ar mudasse quando Arthur estava por perto.
carregado de uma energia que ninguém conseguia ignorar. Eu estava limpando o lobby principal numa tarde de quinta-feira quando senti aquela sensação familiar na nuca. Me virei devagar e lá estava ele, parado próximo à recepção, conversando com o gerente geral, mas com os olhos fixos em mim. Dessa vez, ele não desviou o olhar quando nossos olhos se encontraram. Pelo contrário, manteve o contato visual por longos segundos, como se estivesse tentando ler minha alma através dos meus olhos. Senti minhas mãos tremendo enquanto segurava o pano de limpeza e tive que me concentrar para não deixar cair os produtos que carregava. Quando terminei o turno naquele dia, Arthur estava me esperando na saída dos funcionários. Meu coração disparou quando o vi encostado na parede, ainda de terno, mas com a gravata ligeiramente afrouxada. Era a primeira vez que eu o via fora do ambiente formal do hotel, e havia algo diferente na postura dele, algo mais pessoal. Helen, ele disse quando me aproximei, e a forma como pronunciou meu nome me fez parar no meio do corredor. Podemos conversar? Eu queria dizer não. Queria inventar uma desculpa e sair correndo dali, mas minha voz simplesmente não saía. Assenti com a cabeça, sentindo como se estivesse caminhando em direção ao meu próprio destino. Ele me levou até um pequeno escritório no térreo, um lugar que eu nunca havia entrado antes. Era simples, mas elegante, com uma mesa de madeira escura e 2 poltronas de couro. Arthur fechou a porta atrás de nós, e o som da chave girando na fechadura ecoou como um sino funeral nos meus ouvidos. Sente-se, por favor, ele disse, indicando uma das poltronas. Sua voz estava mais suave que o normal, mas ainda carregava aquela autoridade natural que fazia qualquer pessoa obedecer automaticamente. Sentei na beirada da poltrona, com as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar o tremor que havia tomado conta do meu corpo. Arthur se posicionou atrás da mesa, mas não sentou. Ficou de pé, me observando com aqueles olhos cinzentos que pareciam enxergar através de qualquer máscara que eu tentasse usar. Há algo sobre você que me intriga, ele começou, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Desde nossa primeira conversa, tenho a sensação de que nos conhecemos de algum lugar. É uma sensação estranha, porque eu tenho uma memória excelente para rostos, e se nos conhecêssemos, eu me lembraria. Minha garganta estava tão seca que dói para engolir. Eu sabia exatamente de onde vinha essa sensação de familiaridade, mas obviamente não podia revelar. Acho que deve ser impressão sua, Sr. Menezes. Eu trabalharia aqui há apenas 2 anos, sempre nos turnos noturnos. Raramente cruzamos pelos corredores. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse analisando cada palavra que saiu da minha boca. 2 anos, repetiu pensativo. E antes disso, onde você trabalhava? A pergunta me pegou desprevenida. Eu havia ensaiado várias vezes uma versão editada da minha vida, caso alguém perguntasse, mas sob o olhar penetrante de Arthur, todas as palavras pareciam ter fugido da minha mente. Trabalhei em vários lugares, respondi vagamente. Limpeza, principalmente. Às vezes, alguns trabalhos temporários como garçonete. Os olhos dele se acenderam quando mencionei garçonete, e eu imediatamente soube que havia cometido um erro. Arthur se inclinou ligeiramente para frente, como um predador que acabara de farejar a presa. Garçonete, ele repetiu lentamente. Em que tipo de eventos? Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Eventos corporativos, principalmente. Casamentos, festas de empresa, esse tipo de coisa. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Ele caminhou até a janela e ficou olhando para fora, com as mãos nos bolsos, aparentemente perdido em pensamentos. Quando se virou para mim novamente, havia algo diferente em sua expressão. Uma suspeita que estava se transformando em certeza. Helen, ele disse, e desta vez meu nome soou diferente na voz dele. Mais familiar, mais íntimo. Tenho uma pergunta muito específica para você, e preciso que seja completamente honesta comigo. Senti minha respiração falhar. Era como se o mundo tivesse parado de girar, e só existíssemos nós 2 naquela sala pequena e abafada. Você já trabalhou em algum evento na cobertura deste hotel? Talvez há uns 7 anos? A pergunta atingiu meu peito como um soco. Ele estava se lembrando. Depois de todos esses anos, depois de tantas mulheres que provavelmente passaram pela vida dele, Arthur estava se lembrando daquela noite específica. A noite em que Miguel foi concebido. Eu poderia ter mentido, poderia ter negado, inventado uma desculpa, fugido daquela sala,
e nunca mais colocado os pés naquele hotel. Mas algo na forma como ele me olhava, algo na vulnerabilidade que eu conseguia enxergar por trás daquela fachada de poder, me impediu de mentir. Sim, sussurrei, e foi como se tivesse assinado minha própria sentença de morte. Arthur fechou os olhos por um momento, como se estivesse digerindo uma informação que ele já suspeitava, mas que ainda assim o abalava. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de reconhecimento e algo que parecia quase como alívio. Eu sabia, ele disse baixinho. Desde o primeiro momento em que te vi limpando aquele salão, eu sabia que tinha algo familiar em você, mas não conseguia colocar o dedo no que era. Nós ficamos nos encarando em silêncio, e eu soube que não havia mais volta. O segredo que eu guardara por 6 anos estava se desfazendo diante dos meus olhos, e eu não tinha mais controle sobre nada. O silêncio naquela sala era ensurdecedor. Arthur e eu ficamos nos encarando como 2 boxeadores estudando o adversário antes do golpe final. Eu sabia que não havia mais como fugir, não havia mais como fingir que aquela conversa não estava acontecendo. O segredo que eu guardara por 6 anos estava prestes a explodir, e eu não tinha mais controle sobre os estilhaços. Arthur, comecei, minha voz saindo mais fraca que eu gostaria. Aquela noite foi há muito tempo, foi apenas uma noite, nada mais. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse me fazer desaparecer. Helen, eu me lembro de cada detalhe daquela noite. Me lembro de como você limpou o champanhe da minha camisa. Me lembro da forma como seus olhos brilharam quando você riu do meu comentário sobre os convidados. Me lembro de como você me ouviu falar sobre coisas que eu nunca havia contado para ninguém. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era devastador ouvi-lo se lembrar com tanto carinho de uma noite que eu tentava desesperadamente esquecer. Então por que você me tratou como se eu fosse descartável na manhã seguinte? Arthur fechou os olhos e passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu não conhecia, mas que demonstrava uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a imagem pública dele. Porque eu estava com medo, ele admitiu. Estava passando pelo divórcio mais complicado da minha vida. Minha ex-esposa estava tentando destruir minha reputação. E eu me apaixonei por você naquela noite. Completamente. E isso me aterrorizou. As palavras dele me atingiram como um raio. Apaixonado? Helen, você não faz ideia do que aquela noite significou para mim. Pela primeira vez em anos, eu me senti humano novamente. Não era o CEO bilionário. Não era o homem que todos temiam ou queriam usar. Era apenas Arthur, conversando com uma mulher incrível que me via como pessoa. Ele se aproximou mais, e eu conseguia ver a sinceridade nos olhos dele. Quando acordei na manhã seguinte e vi você ali, tão linda, tão real, eu entrei em pânico. Pensei que se eu deixasse aquilo continuar, você se tornaria um alvo. Minha ex-esposa destruiria você só para me machucar. Eu estava chorando abertamente agora. 6 anos de dor e ressentimento se desfazendo com cada palavra dele. Então você me fez sentir como uma prostituta para me proteger? Foi a coisa mais estúpida que já fiz na minha vida, ele disse, a voz carregada de arrependimento. Eu queria te procurar depois, quando a poeira do divórcio baixasse, mas você havia desaparecido. Contratei investigadores, revirei toda a cidade atrás de você, mas era como se você tivesse evaporado. Foi nesse momento que senti o peso do meu segredo se tornando insuportável. Arthur tinha me procurado. Ele havia se importado. E eu estava grávida do filho dele, criando essa criança sozinha, achando que havia sido apenas um objeto de prazer para ele. Arthur, sussurrei, tem uma coisa que você precisa saber. Ele se sentou na poltrona ao lado da minha, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do perfume caro que ele usava. Pode me contar qualquer coisa, Helen. Depois de todos esses anos, qualquer coisa. Meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia sair do peito. Era o momento mais importante da minha vida, e eu sabia que não havia volta. Eu tenho um filho. Ele se chama Miguel, e tem 6 anos. Arthur ficou em silêncio, processando a informação. Eu vi o momento exato em que ele fez as contas na cabeça, quando percebeu que a cronologia batia perfeitamente. 6 anos. Ele repetiu lentamente. Helen, ele é seu filho, completei. As palavras saindo como uma confissão que eu havia ensaiado 1000 vezes na minha mente, mas que nunca pensou que teria coragem de dizer. O que aconteceu depois me surpreendeu completamente. Eu esperava raiva, acusações, talvez até mesmo negação, mas Arthur simplesmente colocou o rosto nas mãos e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas e contidas. Era um choro profundo.
de alguém que acabara de descobrir que havia perdido 6 anos da vida do próprio filho. Meu Deus, Helen, ele sussurrou entre os soluços. Você criou nosso filho sozinha todos esses anos. Você passou por toda essa luta sozinha enquanto eu estava aqui, procurando por você, sem saber que carregava meu sangue dentro de você. Eu não sabia que você tinha me procurado, admiti. Achei que você não se importava, que eu havia sido apenas uma aventura de uma noite para você. Arthur levantou o rosto e me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Helen, você e essa criança são as coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida. E eu nem sabia que ele existia. Como ele é? Do que ele gosta? Ele pergunta sobre o pai? As perguntas dele me partiram o coração. Miguel é incrível, Arthur. Ele é inteligente, carinhoso, tem uma imaginação fértil. Ele adora carrinhos, desenhar e fazer 1000 perguntas sobre tudo. E sim, ele pergunta sobre o pai. Eu sempre disse que o papai dele morava longe, mas que o amava muito. Eu quero conhecê-lo, Arthur disse com uma urgência que me assustou. Helen, eu quero conhecer meu filho. Quero recuperar o tempo perdido. Quero ser o pai que ele merece. Arthur, não é tão simples assim. Tentei explicar. Miguel não sabe quem você é. Para ele, você é apenas o patrão da mamãe. Além disso, seu mundo e o nosso são completamente diferentes. Miguel nunca conviveu com luxo, com essa vida que você leva. Então eu mudo minha vida, ele disse sem hesitar. Helen, eu tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Tenho poder, influência, recursos. Mas nada disso vale nada se eu não tiver uma família de verdade. Vocês são minha família. A forma como ele disse, vocês são minha família, me fez perceber que Arthur não estava falando apenas sobre conhecer Miguel. Ele estava falando sobre nós 3 juntos, como uma unidade familiar real. E eu? Perguntei cautelosamente. Onde fico nessa equação? Arthur se levantou da poltrona e se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos com uma delicadeza que contrastava com a força que eu sabia que ele possuía. Helen, eu passei 6 anos tentando esquecer você, tentando convencer a mim mesmo de que aquela noite havia sido apenas um momento de fraqueza, mas a verdade é que nunca consegui. Você está aqui, no meu hotel há 2 anos, e eu nem sabia. O destino está nos dando uma segunda chance. Arthur, eu sou apenas uma faxineira. Você é um bilionário. Nossos mundos não se misturam. Nossos mundos já se misturaram. Ele disse firmemente. Temos um filho juntos. E eu não me importo se você é faxineira, CEO ou astronauta. Eu me importo com a mulher que você é, com a mãe incrível que criou meu filho sozinha, com a pessoa que me fez sentir humano novamente. Naquele momento, olhando para Arthur ajoelhado na minha frente, declarando seus sentimentos com uma honestidade brutal, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. O segredo que eu guardara por tanto tempo não apenas havia sido revelado, mas havia se transformado na chave para um futuro que eu nunca havia ousado sonhar. Mas ainda havia uma coisa que me aterrorizava. Como Miguel reagiria ao descobrir que o pai que ele tanto sonhava em conhecer estava ali, o tempo todo, a poucos metros de distância? O que aconteceu depois daquela conversa mudou não apenas minha vida, mas a de Miguel e a de Arthur de uma forma que nenhum de nós poderia ter imaginado. Arthur não perdeu tempo. No dia seguinte, ele apareceu na minha casa em Vila Velha, dirigindo um carro simples, em vez da limusine blindada que normalmente usava. Quando abri a porta e o vi parado ali, vestindo jeans e uma camisa polo, sem a armadura de poder que sempre carregava, meu coração disparou. Quero conhecer meu filho, ele disse, e havia uma vulnerabilidade na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Miguel estava na sala, brincando com seu carrinho quebrado, alheio ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando ele viu Arthur, seus olhinhos curiosos se iluminaram. Mamãe, quem é esse senhor? Respirei fundo e me ajoelhei ao lado do meu filho. Miguel, esse é o Arthur. Ele é seu papai. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Miguel olhou para Arthur, depois para mim, depois para Arthur novamente. Eu conseguia ver os pequenos neurônios dele trabalhando, tentando processar uma informação que mudaria sua percepção de mundo para sempre. Meu papai de verdade? Miguel perguntou com aquela inocência que só as crianças possuem. Arthur se aproximou devagar e se sentou no chão, ficando na altura dos olhos de Miguel. Sim, campeão, sou seu papai de verdade. E sinto muito por ter demorado tanto para te conhecer. O que aconteceu depois
Me surpreendeu completamente. Miguel simplesmente se jogou nos braços de Arthur, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Eu sabia que você viria, ele disse contra o peito do pai. Eu pedi para o papai do céu toda noite para meu papai aparecer. Eu vi Arthur se desfazer completamente. Aquele homem poderoso, que comandava impérios e negociava milhões, estava chorando como uma criança nos braços do próprio filho. Eu prometo que nunca mais vou sair da sua vida, Miguel. Nunca mais. Os dias que se seguiram foram como um furacão de mudanças. Arthur cancelou todas as reuniões, adiou viagens internacionais e passou cada minuto livre conhecendo Miguel. Ele aparecia na nossa casa todos os dias, sempre com um presente diferente, mas mais importante que isso, sempre com tempo e atenção genuínos para o filho. Miguel floresceu sob a atenção do pai. Era como se uma parte dele que sempre estivesse faltando finalmente tivesse sido preenchida. Eles brincavam no chão da nossa sala pequena, Arthur ensinando Miguel sobre negócios através de brincadeiras, Miguel mostrando para o pai seus desenhos e invenções. Mas a transformação mais impressionante foi a de Arthur. O homem frio e calculista que eu conhecia desapareceu completamente. Em seu lugar havia um pai dedicado, que ria das piadas sem graça de Miguel, que se importava genuinamente com cada detalhe da vida do menino, que dormia no chão ao lado da cama de Miguel quando ele teve pesadelos. Uma semana depois de nosso reencontro, Arthur fez uma proposta que mudaria tudo. Helen, quero que você e Miguel venham morar comigo. Arthur, não posso aceitar isso. Seria como se eu estivesse me vendendo, vivendo à sua custa. Não é sobre dinheiro, Helen. É sobre família. Somos uma família, e famílias moram juntas. Ele segurou minhas mãos com aquela delicadeza que havia se tornado familiar. Mas se isso te incomoda, então eu vendo tudo e nós compramos uma casa simples juntos. O que importa não é onde vivemos, mas que vivemos juntos. A sinceridade dele me desarma completamente. Arthur realmente estava disposto a abrir mão de todo o seu império para ter uma vida normal conosco. Você faria isso? Abriria mão de tudo? Helen, eu passei 42 anos acumulando riqueza e poder, achando que isso me traria felicidade. Nas últimas 2 semanas, brincando no chão com meu filho, conversando com você à noite depois que ele dorme, eu descobri o que realmente significa ser feliz. Todo o resto é só acessório. Foi assim que, 3 meses depois, nos mudamos para a mansão de Arthur em Guarapari. Mas não foi uma mudança comum. Arthur reformou uma ala inteira da casa para que fosse mais aconchegante e familiar. Ele transformou um dos salões enormes em uma sala de brinquedos para Miguel, instalou uma cozinha menor e mais intimista onde pudéssemos cozinhar juntos. Criou um espaço que fosse nosso, não apenas dele. A adaptação de Miguel foi surpreendentemente fácil. Para ele, ter um pai presente era um sonho realizado, independente do tamanho da casa onde viviam. Arthur matriculou Miguel na melhor escola particular da região, mas fez questão de que fosse uma escola que valorizasse o caráter além da educação acadêmica. Para mim, a adaptação foi mais complexa. Eu tinha que aprender a não me sentir culpada por aceitar aquela vida, a entender que não estava sendo sustentada, mas sim amada. Arthur me mostrava todos os dias, através de pequenos gestos, que nosso relacionamento era uma parceria real. Ele me convenceu a voltar a estudar, pagou uma faculdade de pedagogia para que eu pudesse realizar meu sonho de ser professora. Helen, você tem um talento natural para lidar com crianças. Miguel é a prova disso. Quero que você realize todos os seus sonhos. 1 ano depois de nossa reunião familiar, Arthur me pediu em casamento. Não foi um pedido ostensivo, com anel caríssimo e cena grandiosa. Foi numa tarde qualquer, enquanto assistíamos Miguel brincar na praia. Helen, você quer se casar comigo? Não pelo dinheiro, não pela segurança, mas porque nós 3 formamos uma família e famílias devem ser oficializadas. Eu disse sim porque percebi que havia me apaixonado novamente pelo homem que Arthur se tornou. Não pelo bilionário poderoso, mas pelo pai dedicado, pelo companheiro carinhoso, pelo homem que abriu mão de sua frieza para ser genuinamente humano. Hoje, 2 anos depois de nosso casamento, posso dizer que tomei a decisão certa ao guardar aquele segredo por tanto tempo, e também a decisão certa ao revelá-lo quando chegou a hora. Miguel tem agora 9 anos. Estuda numa escola excelente, mas principalmente tem o amor de 2 pais que fariam qualquer coisa por ele. Arthur mudou completamente a estrutura de suas empresas para poder passar mais tempo em casa.
Ele ainda é um empresário bem-sucedido, mas agora suas prioridades são claras. Família em primeiro lugar, sempre. Quanto a mim, me formei em pedagogia e hoje trabalho numa escola que Arthur ajudou a fundar para crianças carentes. Não porque ele me obrigou, ou porque eu me sentia culpada pela riqueza, mas porque descobri minha verdadeira vocação: ajudar crianças que, assim como eu um dia fui, precisam de uma oportunidade para sonhar grande. Nossa história prova que, às vezes, guardar um segredo pode ser a atitude certa no momento certo, mas também que chega uma hora em que a verdade precisa vir à tona para que a vida real possa começar. O amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de classe. E quando é genuíno, tem o poder de transformar completamente as pessoas envolvidas. Chegando ao final dessa história que mudou completamente minha vida, quero compartilhar com vocês as lições mais profundas que aprendi durante esses anos todos de segredo, revelação e, finalmente, a construção de uma família que eu jamais havia sonhado ter. Quando comecei esse relato, eu era Ellen Duarte, uma faxineira de 26 anos que acordava às 4 da manhã para limpar os corredores de mármore de um hotel luxuoso, sempre invisível, sempre carregando um segredo que pesava como uma montanha no meu peito. Hoje, sou Helen Menezes, mãe de Miguel, esposa de Arthur e pedagoga formada trabalhando numa escola que ajuda crianças carentes a realizarem seus sonhos. Mas mais importante que qualquer mudança externa foi a transformação interna que todos nós passamos. A primeira lição que essa experiência me ensinou é que guardar segredos às vezes é necessário, mas sempre tem um prazo de validade. Durante 6 anos, protegi Miguel e a mim mesma mantendo a identidade do pai dele em segredo. Na época, parecia a única opção sensata. Eu era jovem, sem recursos, e havia me sentido descartada por Arthur naquela manhã após nossa noite juntos. Criar Miguel sozinha me deu tempo para me fortalecer, para me tornar a mãe que ele precisava, e para construir uma base sólida de amor e valores que nenhuma riqueza poderia abalar. Mas segredos têm vida própria, e eventualmente eles exigem ser revelados. O que eu aprendi é que o timing da verdade é crucial. Se eu tivesse contado para Arthur sobre Miguel logo após o nascimento, talvez nossa história tivesse sido muito diferente. Ele ainda estava passando por um divórcio complicado, ainda era o homem frio e calculista que o mundo conhecia. Mas quando nos reencontramos, ele estava em um momento diferente da vida, mais maduro, mais capaz de compreender o que realmente importa. A segunda lição foi sobre julgamentos precipitados e comunicação. Durante todos esses anos, eu carreguei mágoa e ressentimento por ter me sentido usada naquela manhã quando Arthur saiu deixando dinheiro na mesa. Eu interpretei aquele gesto como desprezo, como se eu fosse uma prostituta que ele havia contratado. Mas a verdade era completamente diferente. Arthur estava tentando me proteger da guerra que travava com a ex-esposa, e sua forma imatura de demonstrar isso foi me afastando cruelmente. Se tivéssemos conversado naquela época, se eu tivesse tido coragem de confrontá-lo sobre meus sentimentos, talvez não tivéssemos perdido 6 anos preciosos. A terceira lição, e talvez a mais importante, é sobre transformação genuína. Arthur não mudou da noite para o dia, mas quando descobriu que era pai, algo fundamental se alterou dentro dele. Ele percebeu que todo o poder e dinheiro do mundo não significavam nada se ele não tivesse pessoas reais para amar, e que o amassem de volta. A frieza que o caracterizava era na verdade uma armadura que ele usava para se proteger de decepções. Quando essa armadura caiu, revelou um homem capaz de amar profundamente, de se sacrificar pela família, de priorizar relacionamentos sobre lucros. Mas a transformação não foi só dele. Eu também precisei aprender a aceitar amor sem me sentir culpada, a entender que receber ajuda não me tornava fraca ou interesseira. Durante anos, meu orgulho me impediu de buscar apoio e carreguei sozinha um fardo que poderia ter sido dividido. Aprender a confiar, a deixar que Arthur fosse pai do Miguel sem tentar controlar cada aspecto dessa relação, foi um processo doloroso, mas necessário. Miguel, por sua vez, me ensinou sobre a capacidade infinita das crianças de amar e perdoar. Ele não guardou rancor por ter crescido sem pai, não questionou por que demorei tanto para revelar a verdade. Simplesmente abriu os braços para Arthur como se tivesse esperado por ele a vida inteira. A pureza desse amor me mostrou que talvez nós, adultos, complicamos demais as coisas com nossos medos e orgulhos. Hoje,
Quando olho para nossa família, vejo que fomos todos transformados por essa experiência. Arthur aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a chave para conexões verdadeiras. Eu aprendi que aceitar ajuda não diminui minha força, mas multiplica minhas possibilidades. Miguel ganhou não apenas um pai, mas também a segurança de saber que é amado incondicionalmente por duas pessoas dispostas a mover montanhas por ele. Nossa história também me ensinou sobre timing divino. Se Arthur tivesse me reconhecido logo quando comecei a trabalhar no hotel, talvez nossa reunião não tivesse sido tão poderosa. Se Miguel fosse mais novo quando nos reencontramos, talvez ele não tivesse maturidade para lidar com as mudanças. Se eu não tivesse passado por todas as dificuldades desses anos, talvez não valorizasse tanto a estabilidade e o amor que encontrei. A maior lição de todas é que família não se define por DNA ou dinheiro, mas por escolha diária de amar, apoiar e crescer junto. Arthur escolheu todos os dias ser um pai presente, mesmo tendo perdido os primeiros anos de Miguel. Eu escolhi todos os dias confiar nele, mesmo tendo medo de ser machucada novamente. Miguel escolheu todos os dias nos aceitar como família, mesmo com todas nossas imperfeições. Se vocês tirarem uma coisa dessa história, que seja esta: nunca é tarde demais para recomeçar, para revelar verdades importantes, para escolher o amor sobre o medo. Às vezes, as reviravoltas mais devastadoras da vida são, na verdade, oportunidades disfarçadas para algo muito melhor do que jamais imaginamos. Espero que minha história tenha tocado o coração de vocês, como tocar meu coração reviver cada momento dessa jornada. Se vocês gostaram, por favor se inscrevam no canal Reviravoltas da Vida, porque temos muitas outras histórias transformadoras para compartilhar. Cliquem no sininho para receber notificações, vejam os outros vídeos do canal porque cada história pode inspirar vocês de uma forma diferente. Mas principalmente, comentem aqui embaixo o que acharam da minha história. Comentem se vocês já guardaram algum segredo importante, se acreditam em segundas chances, se já passaram por uma reviravolta que mudou tudo na vida de vocês. Eu leio todos os comentários e fico emocionada de saber que minhas experiências podem inspirar outras pessoas. Deixem o like nesse vídeo porque isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Deu muito trabalho gravar esse relato, reviver cada emoção, cada momento de dor e alegria. Então, por favor, interajam comigo deixando likes e comentários. Se puderem, ajudem também no Valeu Demais, que é uma forma de doação em dinheiro para ajudar com os custos do canal e conseguirmos trazer mais vídeos diários para vocês. Isso ajudaria muito o nosso trabalho de compartilhar essas reviravoltas da vida que podem inspirar e transformar outras pessoas. Obrigada por terem chegado até o final do meu relato. Até a próxima reviravolta aqui no canal Reviravoltas da Vida.